Sejam muito bem-vindos ao Dois Dedos de Teologia. Eu estou com a presença ilustre de Tiago Rafael Vieira e Jean Regina, autores de Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas. Esse vademecum, esse calhamaço de Direito Religioso que eu tenho lá em casa, certo? Assinado, porque eu não sou nem besta, né? E é um material com prefácio Franklin Ferreira e Ives Gandra, que tem sido já uma referência pela editora Concórdia sobre direito e religião. Sejam bem-vindos ao Dois Dedos. É um prazer, cara, é uma honra estar neste maior canal de teologia do mundo. Fantástico! Isso É uma alegria muito grande aí, um prazer estar contigo. No maior canal de teologia do mundo. Tá, isso aí. Eu vou aceitar como um ato profético, tá bom? Vou aceitar. E eles têm um canal no YouTube sobre direito e religião, você pode ir aí embaixo para já ir se inscrevendo e aprender sobre isso, tá bom? E nós estamos na The Gospel Coalition, certo? Na conferência nacional, onde eles liberaram esses homens grandes aí pra gente poder conversar acerca de direito e religião. Vá atrás de conhecer mais sobre The Gospel Coalition. Eles têm site, têm artigos, tem tudo lá. Vai ser uma bênção. Que é o Coalizão pelo Evangelho. Por que que cristãos comuns que não são do direito deveriam se importar com o direito religioso? Ótima pergunta, Iago. Essa é uma pergunta muito recorrente. Inclusive, semana passada, a Rádio Justiça do STF me procurou porque eles identificaram que nós estaríamos aqui no Coalizão pelo Evangelho e queriam saber por que dois advogados, por que um workshop de direito religioso e um evento de teologia? Porque faz sentido falar sobre isso para advogados. Isso. E aí eu respondi, olha, a igreja brasileira, ela precisa ser preparada. Ela precisa entender quais são os seus direitos e também quais são os seus deveres. Esse livro ele foi escrito, né, Jean, para pastores e para liderança. Porque hoje, não de hoje, existe uma ressignificação de conceitos muito grande. Nós vivemos, por exemplo, um momento em que o Estado laico é ensinado de uma forma totalmente diferente do que ele realmente é. Não só o Estado laico brasileiro, mas o próprio conceito de laicidade. O que falam aí é uma laicidade que não existe no Brasil. Na verdade, nem é uma laicidade. O que se fala é um laicismo. Usa-se a laicidade como se fosse um mantra. Sabe aquele mantra lá dos budistas que eles ficam ali rodando, para ver se dá algum efeito? Quanto mais roda, melhor. É isso que está acontecendo aqui no Brasil. Tentam falar tanto de laicidade até que essa laicidade vire um laicismo. E não é isso. A laicidade brasileira, ela é inclusive o melhor modelo do mundo, assim como o canal Dois Dedos de Teologia é o maior do mundo, o Estado laico brasileiro é o melhor do mundo. Então, eu já não vou corrigir mais, eu vou deixar. É isso aí. Então, os pastores e a liderança eles precisam saber o que é laicidade, porque isso vai fazer toda a diferença em como eles se portam no espaço público. Esse é um papel do livro. E o outro papel do livro já vai falar aí. Eu acho que ainda indo nessa linha, Iago, falando nessa coisa de por que cuidar desse tipo de direito, é importante a gente falar que existem direitos no Brasil, na cabeça do brasileiro, que já estão bem assentados, né? Por exemplo, toda vez que eu estou pensando em uma coisa material, vamos imaginar uma roupa numa loja. Todo mundo sabe que entrar numa loja, pegar uma roupa e sair correndo da loja sem pagar, está infringindo a lei. Tá cometendo um ato ilícito, nesse caso criminoso inclusive, né? Agora, quando a gente pensa em direitos que a gente chama de imateriais, que são direitos que a gente não pega, que não são palpáveis, um exemplo disso, por exemplo, é o direito de propriedade intelectual, marcas, patentes, a pirataria de conteúdos, né? Isso tudo são coisas mais difíceis da gente entender como proteger. E liberdade religiosa é como se fosse um vaso de porcelana chinês de 2000 anos de idade, que só tem aquele e se você quebrar, nunca mais vai ser o mesmo. Então, o trabalho, na verdade, para que as pessoas possam entender, para que a liderança, o cristão comum, né, possa entender, e a liderança ainda mais, é que nós todos temos a responsabilidade de cuidar dessa porcelana. Todos nós temos a responsabilidade de cuidar desse feixe de direitos que é a liberdade religiosa, que implica direitos e deveres. Porque, por outro lado, e a obra também se presta para isso, existe toda uma comunidade jurídica no Brasil que também, tal qual a igreja, não tem uma formação que leve a um olhar benevolente para o mundo religioso.
Nós sabemos que o sistema mundo está cada vez mais hostil à religiosidade de matriz judaico-cristã. Isso também leva a embates culturais muito fortes. E quem é que vai regular essas tensões? O Poder Judiciário. Né? Quem é que vai buscar os valores constitucionais, fazer o reforço dos valores constitucionais e legais? O Ministério Público. E nós cada vez mais vamos entrando em choque porque existe um sentimento social, existe uma falta de profundidade nesses assuntos por parte do próprio aparato judiciário. E se nós, que somos os maiores interessados na causa... E ainda existe um setor que tenta... Isso. Como disse existem antes, setores que foram reconceituar, encampados por um viés ideológico que milita contra os valores culturais da sociedade ocidental, sobre os quais estão assentados os valores judaico-cristãos. E se nós, que somos os maiores interessados em proteger esse ambiente de liberdade, podemos estar aqui num hotel em Fortaleza participando de um evento teológico que abertamente fala que Jesus Cristo é o Senhor e que só pela graça nós somos salvos. Se nós queremos criar esse ambiente, manter esse ambiente de liberdade, só se a gente tiver a responsabilidade de entender essas questões aí. Esse é o espírito do livro. Vocês falaram que o Brasil tem o melhor Estado laico do mundo, né? Mas o nosso presidente fala de Deus acima de tudo, né? De Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Você tem pastor tentando ser político, você tem bancada evangélica na Câmara, você tem o preâmbulo da Constituição evocando Deus, você tem itens religiosos em prédio público, você tem de tudo aí no Brasil. Como é que o nosso Estado não só é laico, mas é uma laicidade tão exemplar assim? Exatamente por esses motivos que tu colocaste que nós temos o melhor Estado laico do mundo. Lembrando sempre, existem diversos modelos de laicidade. Nós somos uma evolução do modelo tradicional. O nosso modelo, teorizando um pouquinho aqui, vem lá de Jacques Maritain e o Homem e o Estado. O Estado laico, Iago, ele tem como função principal entender que a ele, Estado, não compete o fenômeno religioso e a transcendentalidade. Essa é a primeira fase, digamos assim, que o Estado tem que passar. Ele tem que entender, olha, eu não entendo nada de espiritualidade, de transcendentalidade. Eu não entendo nada de coisas espirituais. Para mim, Estado compete as coisas imanentes, as coisas seculares. Ou seja, as coisas que não têm a ver com o espírito. Tá? Essa é a primeira fase. E a segunda fase, o Estado precisa entender que ele não entende nada. Mas as pessoas, que são as pessoas que ele protege, precisam da espiritualidade. O Iago tem como necessidade básica a espiritualidade. Assim como o Iago precisa de saúde, precisa de segurança, o Iago precisa de espiritualidade. E como ele, Estado, sabe que ele não tem como prover espiritualidade, porque ele, Estado, o signo da religião não se mistura com o signo do Estado, como acontecia lá nas teocracias puras, como ele sabe disso, e ele sabe que o Iago precisa dessa espiritualidade, que o Iago não prescinde disso, o que ele faz? Ele tem que garantir que essa espiritualidade aconteça. E como ele garante? Ele garante constitucionalmente, porque a própria Constituição é um limite para ele. Então a Constituição vai dizer para o Estado, olha, você precisa reconhecer que a espiritualidade é importante e você precisa mais do que reconhecer, você precisa garantir que ela ocorra a pleno. Quando uma liberdade ocorre a pleno, é possível sim, infelizmente, que aconteça distorções, porque nós, seres humanos, quando nós temos muita liberdade, muitas vezes vai descambar em quê? Libertinagem. Então é óbvio que tem pessoas que acabam descambando mesmo, tá? Mas num ambiente de liberdade religiosa, em um ambiente em que existe um Estado laico de verdade, a liberdade religiosa ela tem que ser plena. E aí é natural que exista uma bancada evangélica. Por quê? Porque o Iago, deputado federal, o Thiago, deputado federal, e o Jean, deputado federal, vão se organizar no Congresso e daqui a pouco eles vamos criar uma bancada para defender os interesses dos evangélicos. Porque não tem a bancada da bala, não tem a bancada do boi, não tem a bancada da soja. Então vamos organizar, nós concordamos, nos organizamos. Se tem a bancada do boi, por que não pode estar na Bíblia? Agora, como eles usam esse instrumento, bom, pode ser que para fins, às vezes, distorcidos. Mas esse é um outro problema.
a Constituição, ela realmente, o preâmbulo dela é invocado em nome de Deus. Né? E uma outra coisa importante nisso, né? A gente também está condicionado a pensar no Brasil de que tem distorção, vamos fazer uma lei para regular. Sim. Tem problema, vamos fazer uma lei para terminar o problema. Não é assim que funciona. Não é assim. John Stuart Mill, no livro Sobre Liberdade, ele diz o seguinte: aos males da liberdade, dê mais liberdade. Não regule. Né? Então, no Brasil, nós vivemos um Estado que reconhece a importância e garante que o fenômeno religioso aconteça. Como ele garante que o fenômeno religioso aconteça, é natural que tenha símbolos públicos em um fórum, por exemplo. Símbolos religiosos. E qual símbolo religioso que vai ter? Vai ser de uma cruz, de um crucifixo. Por quê? Porque no Brasil nós temos historicamente nós estamos ligados com a Igreja Católica. Qual foi o primeiro ato oficial que aconteceu no Brasil? Foi uma missa. Então, historicamente, a Igreja Católica, através dos jesuítas, auxiliou a colonização do Brasil. Tem Igreja Católica aí de mais de 300 anos. Né? Então, no nosso contexto, o Estado brasileiro foi um Estado confessional, no Brasil Império, em que a religião oficial era o catolicismo. Inclusive, uma igreja batista não podia ter forma de templo, não podia ter uma placa de igreja batista. Né? Com a República Velha isso caiu, foi extinto esse Estado confessional e se inaugurou um Estado laico. Talvez nesse aspecto aí também, que é uma outra coisa que a gente tem que sempre de novo pensar, existe um espírito da época chamado um Zeitgeist, né? Meteu o alemão, ganhou. Falou alemão, ganhou. É isso aí. Então, existe um Zeitgeist, né? Um espírito da época que tenta nos induzir a um pensamento multiculturalista muito irreal, né? Ou seja, essa coisa de, mas então, já que tem uma cruz, então tem que colocar uma menorá, tem que colocar um yin yang, tem que colocar um crescente, tem que colocar um monte de símbolo de todos, porque senão, se vale para um, vale para todos. E essa não é uma noção baseada na realidade também, porque eminentemente nós estamos falando de garantias jurídicas, né, que decorrem de um texto normativo, mas que por sua vez bebe diretamente na cultura, que por sua vez é informada pela religião. O Theodore Dalrymple, que é um cara muito interessantíssimo, um psiquiatra, um pensamento... E quase ateu, né? E quase ateu, um agnóstico. Quase ateu. Quase ateu. Quase ateu. Ele fala que ele não tem coragem de ser ateu. Ele não tem coragem de ser ateu, então eu vou me chamar de agnóstico. Né? Quase ateu, é tipo crentinho, como é que é? Crente fake, sei lá. Crente só que não, uma coisa assim. Né? Então, o Theodore Dalrymple, ele fala justamente isso, foi pensar que a gente pode fragmentar a cultura a ponto de ter todos os fragmentos de cultura convivendo harmoniosamente entre si. Isso é uma falácia, é uma utopia. Né? Nós sim vivemos num ambiente onde a cultura dominante vai determinar muita coisa. Não vai determinar tudo, mas muita coisa. É natural que o símbolo religioso que mais expressa o conjunto cultural e espiritual de um povo no Brasil seja o crucifixo. É normal. Decorrente desse processo histórico que eu mesmo falei. Exato. Tem um caso muito bacana na Itália, caso Laudice versus Itália, em que uma cidadã estava andando na rua e entrou num fórum e tinha um crucifixo lá. Aí ela se revoltou e entrou na justiça para tirar o crucifixo, porque o Estado italiano é um Estado laico. Entrou na justiça e tal, e perdeu em primeira instância, segunda instância, perdeu, foi para o Tribunal Europeu. O recurso dela caiu em uma turma no Tribunal Europeu. Só tem que dizer antes que na Itália, diferentemente do Brasil, porque ela faz parte da Comunidade Europeia, depois que você termina a última instância recursal no seu país, ainda existe poder fazer um recurso para um tribunal que congrega todo o continente europeu, todos os países membros da Comunidade Europeia. Se é o caso de direitos humanos e liberdade religiosa é a Corte Europeia de Direitos Humanos. É uma hiper suprema corte. Isso, é uma corte supranacional. Rapaz. É o conceito da União Europeia mesmo. Isso. Aqui na América nós temos, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas ela não tem essa jurisdição sobre os países membros. Então, por exemplo, terminou no STF, se fosse o caso, né? Se fosse assim como na Europa, terminou no STF, é um caso de direitos humanos e a sentença me foi desfavorável, eu poderia apelar para a Corte Interamericana lá na Costa Rica.
né? É como tem lá na Europa, como isso acontece. Então ela recorreu e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos é dividido em turmas, caiu numa turma e a turma deu ganho de causa para ela. O Estado italiano recorreu para o pleno e esse recurso para o pleno aceita se quiser. Como era a Itália, o pleno acabou aceitando. É uma corte, mas é muito política. E nós estudamos isso lá em Coimbra com um dos juízes que estava no Tribunal Europeu à época. E ele dizendo isso para nós que depois a gente olhou o recurso também, mas quais eram os motivos do recurso do Estado italiano para que pudesse ter o crucifixo? Primeiro e mais importante o motivo, qual é a mensagem que a cruz te passa? É uma mensagem de perdão, uma mensagem de amor, uma mensagem de alguém que morreu por você. É um lembrete de uma injustiça judicial. Essa é a segunda, né? Então a primeira é a mensagem de amor. Qual é a religião que é contra uma mensagem de amor? A não ser, de repente, o satanismo? Né? Qual é a religião que vai ser contra o amor? Não existe nenhuma religião, então não ofende nenhuma religião. A segunda mensagem é do maior erro judicial que o mundo já cometeu. E qualquer religião concorda com isso, que foi um erro judicial. Qual é a terceiro motivo? Processo histórico. Você anda na Itália, você respira o catolicismo romano. Então agora não pode... Bom, agora no Rio de Janeiro, a gente até conversou com um deputado lá no Rio de Janeiro, tinha um Ministério Público aqui que queria tirar os oratórios do Rio de Janeiro. Que foi a capital brasileira no Brasil Império Católico. São Sebastião do Rio de Janeiro? Então, umas coisas absurdas. Esse recurso foi para o pleno e há quem diga, e aqui agora vamos para a parte do boato, tá? Fofoca, que o primeiro-ministro à época chegou para o Tribunal Europeu e disse: ou vocês vão prover esse recurso ou a Itália vai sair da União Europeia. Mas essa fofoca é uma fofoca forte. Né? Imagina uma pessoa chegar a ponto de pensar em sair da União Europeia porque não deixa crucifixo num prédio público. Isso tem tudo a ver com Itália. Ou seja, é tão forte o símbolo religioso e a religiosidade para aquele povo. Isso está arraigado à cultura do povo. Enraizado no subconsciente, no DNA coletivo, que eles estariam dispostos a atitudes extremas. E isso também mostra uma coisa, Iago, que é mais uma referência para o livro. Vocês podem concordar conosco que no século XX a religião ela ficou confinada ao tempo. A religião produziu guetos dos mais variados. Por exemplo, dificilmente nós teríamos lentes teológicas diferentes convivendo no mesmo espaço. Então, se um congresso de reformado não entraria que não fosse reformado. Se é um congresso pentecostal, não entra um protestante histórico. Né? Católico, então, nem conversa com protestante. E esses guetos também levaram a esse cara dos iabrolhos que foram surgindo na sociedade pela nossa omissão de estarmos conversando, dialogando na esfera pública. Né? No século XXI, a partir do atentado das Torres Gêmeas, de 2001 para cá, a religião na esfera pública voltou como uma bomba para catapultar de novo as igrejas, as lideranças religiosas, para darem a sua opinião sobre moral e ética no contexto social como um todo. Então, o que nós estamos vivendo hoje, o ápice desse livro está sendo lançado desde o ano passado, agora a segunda edição na tua mão aí, primeira edição nós vendemos em 4 meses. Né? Justamente por quê? Porque este é um assunto do momento, isso é inegável. Né? Que a religião hoje, ela de novo volta para o espaço público. Mas como ela volta? Toda a sociedade ainda não sabe como lidar com isso. E o Estado não sabe como lidar com isso. E a legislação também não. Então é nosso momento agora todos de colocar a mão na consciência e fazer a nossa parte, que é vivermos a religião na esfera pública, usando dos instrumentos éticos que as lentes teológicas entregam, né? E, óbvio, vivendo na normatividade jurídica o desaguar disso tudo. Os valores judaico-cristãos moldam a nossa legislação. Então nós temos que nos agarrar a isso. Porque se a cultura mudar, se o tecido social rejeitar esses valores judaico-cristãos sobre os quais estão assentados toda a nossa forma de viver em coletividade, alguma coisa vai substituir isso. Uma nova cultura trará uma nova força normativa.
E essa força normativa, não sendo mais baseada nos nossos valores, será baseada em outros valores. Até porque se não acontecer, a civilização ela cai. Não existe como a civilização se sustentar sem cultura. Então veja que coisas estão todas ligadas. Na verdade, na ponta, jurídico é uma ponta, porque ela é uma ciência social aplicada. E o multiculturalismo, de certa forma, ele acaba arruinando aquela civilização. Porque a cultura forma. Existe uma metáfora do C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples, que ele diz o seguinte, que o cristianismo é uma grande casa e que a sala de estar é o local onde todos os cristãos das mais diferentes confissões se reúnem. E à noite cada um vai para o seu quarto, para o seu templo, para a sua igreja, para a sua confissão. Vou tentar usar essa metáfora para o nosso contexto. A casa é o Estado. E o espaço público, as praças, as escolas, as universidades, os locais de convivência é o local em que o Estado tem que garantir que todos consigam conviver. Mas cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu cômodo. E quando eu escuto também que dói alguém dizendo assim, não pode, proselitismo é ilegal. Como assim? É da essência de qualquer religião, não só da nossa, de qualquer religião, o proselitismo. Eu tentar convencer o Iago que ele está errado. Isso é da essência de qualquer ideia. De qualquer ideia. Eu gosto de pizza, você gosta de cachorro quente. Eu gosto de gato, você gosta de cachorro. Qual o problema de... Mas quando é religião é problema. É problema quando é cristianismo. Se você qualquer outra religião pode. Pode. Se você é cristão, não. Né? Então, porque nós somos os opressores, nós somos aqueles que estão oprimindo, então tem que bater no opressor, não no oprimido. Exatamente. Nós somos aqueles que vão lá na igreja no Sri Lanka e matam centenas. É a gente? Eu acho que ao contrário. Eu acho que não, acho que é o contrário. Acho que a gente está morrendo. A gente está morrendo. Os adoradores de Páscoa, né? Os adoradores da Páscoa. Adoradores pascuais. Adoradores pascuais. Cristãos, na verdade. Então, os cristãos, eles que ensinaram os outros a liberdade religiosa. É só você ler o Antigo Testamento. Né? Então a liberdade religiosa é algo ensinado por nós, inventado por nós. E o Estado laico, então tentando fechar a tua pergunta inicial, o Estado laico ele tem esse objetivo principal, entender que a religiosidade, que o fenômeno religioso é importante para as pessoas e ele não escolhe um, né? Mas ele faz o possível para que todos aconteçam, sem esquecer que existe um processo cultural. E por esse processo cultural, uma religião vai se destacar mais que as outras. Simples. Nesse sentido, então, muitas pessoas dizem que o fato de igrejas possuírem isenção fiscal é uma quebra do Estado laico. Não é? Imposto em igreja é roubo? Como é que é? Boa. Bom, começa pela questão conceitual, né? Vou pegar o teu próprio exemplo agora. Você acabou de fazer a pergunta e não usou o termo adequado. Okay. Você falou isenção fiscal. É o que dizem por aí. A igreja não tem isenção fiscal. A igreja tem imunidade. Inclusive, advogados dizem isenção fiscal. Eu não sou advogado, pode ser o que eu quiser. O senso comum pode, né? Estamos aqui. Eu sou o senso comum, obrigado. Estamos aqui no maior canal de teologia do mundo para poder ajudar a esclarecer. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Olha, rapaz, eu acho que é. Eu lhe provo que não. Então tá bom. Não sou mais nem do Brasil, já ganharam de mim. Não acredito. Tem canais de teologia maior que o do Não é possível. Não, vamos trabalhar para... Tem, vai na Bíblia maior. Vamos trabalhar. Cara, isenção e imunidade são conceitos também que às vezes a gente se perde, mas se nós fôssemos fazer uma analogia de novo, vamos imaginar uma pessoa que todos os anos tenha que se vacinar contra a gripe. Ela pega a gripe, se ela não se vacinar, ela vai ter a doença. Se ela se vacinar, ela não vai ter a doença. Isso é isenção. A pessoa, ela desenvolve naturalmente a doença, ela incide naquela doença, mas se ela tiver a vacina, ou seja, se ela pedir uma concessão do Estado, e o Estado tiver isso previsto em lei, e ele conceder, ela está isenta de pagar determinado tributo que a todo durante um tempo. Ou seja, que é a mesma coisa da vacina, vale um ano, né? Agora, a imunidade não, eu sou imune à doença. Não preciso de vacina. Nasci imune. Pelo fato de eu ser eu não pego essa doença. Aquele filme com a Sandra Bullock agora, que ela fica
com os olhos vendados. Bird Box. Isso é imunidade. Isso é filme, mais ou menos. Isso é imunidade, né? Ela não... A gente tem aquela coisa que o cover é melhor que o filme, é melhor que o original. Tem várias vezes. Agora a gente criou o nosso. O mundo cópia é melhor que o filme. Boa. Né? A nossa resenha do filme às vezes é melhor que o filme. Por aí. Bird Box tá nesse time aí, mas vamos lá. Então, mas eu acho que é um exemplo bom. Que é justamente isso. Ou seja, na imunidade tributária, a Constituição, ela declara que determinadas figuras, determinadas pessoas, Entidades. né, determinadas pessoas, nesse caso jurídicas, né, elas, por uma razão social relevante, elas não incidem na cobrança de impostos. Isso está lá no artigo 150 da Constituição. E aí, elas tratam exatamente no parágrafo, no inciso 6º, na linha B, ela vai falar sobre os templos de qualquer culto. E os templos de qualquer culto, ela vai estender isso de uma maneira ampla, porque lá no artigo 5º, nas direitos e garantias fundamentais do cidadão, eu estou lá garantindo a liberdade religiosa por todo aquele motivo que o Thiago já expôs antes, né, e falou já antes ali. Né? Então, como é que eu vou garantir de fato e de verdade que a liberdade religiosa vai reinar no Brasil? Bom, então eu vou ter um muro de separação. Qual é o muro? Eu, Estado, não posso cobrar imposto de alguém que não é alguém abaixo de mim, mas é que alguém que está ao meu lado. Então, a imunidade tributária no Brasil, ela é a garantia de que o Estado brasileiro reconhece a religião como um equivalente. Ou seja, sendo reformado aqui numa soberania das esferas, né? Vamos ser caiperianos aqui, né? Na soberania das esferas, o Estado busca o bem comum na esfera da imanência material e a igreja busca o bem comum na esfera da transcendência. Quando ele está falando de igreja aqui, qualquer igreja que promove a espiritualidade do ser humano. E é exatamente isso. O Jacques Maritain, no Homem-Estado, ele coloca a igreja não abaixo do Estado, a igreja está ao lado do Estado. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade completa em si mesma. Se você parar para pensar, a igreja é a única entidade, além do Estado, que tem um objetivo em si mesma, um objeto em si mesma. Qualquer outra pessoa jurídica tem um objeto que não é nela mesma. Padaria, promover lucro. E um parênteses, né? Escola, educação. Não é um objeto, não é teologicamente falando, é juridicamente Juridicamente. Né? Então, a igreja ela é uma comunidade completa. John Finnes fala que a igreja é uma comunidade completa, assim como o Estado. Se ambos são uma comunidade completa, ambos buscam o bem comum, objetivam o bem comum, e no artigo 19, inciso 1º da Constituição, lá está dizendo: é vedado ao Estado, União e Município embaraçar, subvencionar, promover templos de organização religiosa e culto, salvo a colaboração recíproca pelo interesse público. O que é essa colaboração recíproca pelo interesse público? O bem comum. E o que é o bem comum? Bom, o bem comum você vai ler lá a Rerum Novarum, você vai ler Pacem in Terris, e por aí vai, você vai aprender o que é bem comum, que se eu falar aqui a gente vai ter um vídeo de 3 horas. Mas o objetivo, quando o Estado e a Igreja têm um objetivo bem comum das pessoas, se você cobrar impostos da Igreja, você vai colocar a Igreja abaixo do Estado. Porque o imposto é uma imposição estatal pelo simples fato de ser Estado. Eu pego o teu dinheiro, Iago, e eu não preciso dizer para onde eu vou gastar. É o Estado, né? Eu, Estado. Né? O imposto, eu simplesmente pego o teu dinheiro e eu faço o que eu quiser com ele. É diferente das outras espécies de tributos. Por exemplo, contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária não é um imposto. A contribuição previdenciária é um tributo que eu uso para a Previdência. E a Igreja paga a contribuição previdenciária. Taxa de iluminação. Não para o ministro de Confissão Religiosa. Aí ela é isenta por uma lei. Isenta, como está aqui. Taxa de iluminação pública é um tributo, mas não é um imposto, porque o Estado vai cobrar de você uma taxa e com aquele dinheiro vai prover a iluminação pública. Agora, o imposto o Estado está cobrando pelo simples fato de ser Estado. Se ela cobrar da Igreja pelo simples fato de ser Estado, ela está acima da Igreja. Então, teoricamente, é impossível essa cobrança, a não ser que você coloque a Igreja dentro do Estado. Então, quando eu vejo alguém falando assim, a Igreja tem que pagar imposto por várias questões de razão prática, a gente sabe que antes da razão prática existe uma base teorética que faz com que a razão prática aconteça. Olha Kant feliz. Mais ou menos. E aqui é exatamente esse caso.
Você não pode simplesmente pegar toda uma comunidade, eu estou falando aqui comunidade, a igreja, todo o aparato de uma igreja que aponta para o céu, aponta para a cidade celeste, aponta para a espiritualidade e colocar dentro de algo que é imanente, algo que é secular, algo que não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. E eu nem vou falar aqui de questões sociais, que a igreja vai lá, atende, vai aonde o Estado não consegue, faz... Tem a capilaridade de conseguir fazer os serviços que o Estado brasileiro garantiu a Constituição brasileira de cunho social-democrata, quando o welfare state estava acabando, o Brasil estava promulgando uma Constituição de welfare state. Chegamos um pouco atrasado. Né? Então garantiu direitos que são impossíveis para o Estado garantir. A igreja vai lá e cumpre. E assim, não precisava cumprir. A igreja não precisa fazer isso, mas ela faz. Eu vejo muita gente falando assim, o motivo da imunidade é porque a igreja vai lá na vila e entrega a cesta básica. A igreja faz isso, gente, não é porque ela quer ter imunidade. A igreja faz isso porque Jesus Cristo ensinou a gente a fazer isso. Não é porque quer ter imunidade. A igreja é imune porque o Estado reconhece, eu vou repetir aqui, porque o Estado brasileiro reconhece a importância da religiosidade para a gente. Por que o povo brasileiro é tão querido em todo lugar do mundo? Exatamente, ao meu ver, por essa liberdade religiosa que nós temos aqui ao longo dos séculos. Né? Por essa, de certa forma, até por esse sincretismo. Então, o brasileiro, ele tem todo um caldo religioso que advém desse ambiente de liberdade que nós temos. E esse ambiente de liberdade, de certa forma, ele está ligado, conexo com a imunidade tributária. Porque, como o Jean disse, a imunidade garante que o Estado não se envolva, não se miscua lá na igreja. Aí você vai dizer assim, duas coisas para mim. A primeira, mas como assim o Estado se miscui na igreja? Olha, não sei se você sabe, amigo, mas quando você tem que pagar impostos, você é pessoa jurídica, você tem que ter algumas regrinhas no seu contrato social, no seu estatuto social, até para que o Estado possa te fiscalizar. Você tem que fazer vários procedimentos para o fisco. Se a igreja ela é uma comunidade espiritual, como é que ela vai ter regras, procedimentos ditados pelo Estado? Como é que está a liberdade religiosa aí? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, imagina, tu lembra daquele episódio do cidadão aqui, que eu esqueci o nome do pastor do Universal chutando a santa? Lembro. Pois é. Agora tu imagina um fiscal, um auditor fiscal, católico, apostólico, romano, praticante, fiscalizando o Universal. Se o Estado estivesse acima da igreja, né? Como é que seria a Se disposição? a igreja tivesse que pagar impostos. Tu imagina. E a gente pode citar vários exemplos aqui. Então, a imunidade protege. Aí tem ainda que me diga, hoje eu ouvi isso, mas tem muita igreja que ganha muito dinheiro, que na verdade é uma farsa, é fake, é para tirar dinheiro do povo. Artigo 53 do Código Civil, desconsideração da pessoa jurídica. Se a igreja não está sendo igreja, o que faz? O Ministério Público tem que entrar com um pedido de desconsideração, transformar ela numa pessoa jurídica comum e aí agir como ela... O peso da lei tem que... E se aquele dinheiro sai do CNPJ da igreja para ir para a pessoa física, vira... Isso. Se for uma fraude, nós já temos estrutura para resolver isso. Se for uma confusão, também, uma confusão patrimonial assim, sim, né? A pessoa acha assim, que o dinheiro da igreja, o dinheiro do pastor, o pastor não paga imposto em cima disso. Não. E não é, você tem o CNPJ, o dinheiro está no CNPJ. Exato. Para eu gastar esse dinheiro eu tenho que receber um pagamento, um RPA, alguma coisa. Prebenda ministerial. Alguma coisa vai ter que acontecer, claro. Porque o dinheiro virar meu. RPA não, tá pessoal? RPA não. RPA não pode. Não pode, é errado? É que RPA é profissional, recibo de profissional autônomo, né? A relação jurídica do pastor com a igreja não é profissional. John Piper, irmãos, nós não somos profissionais. Eu já recebi coisa com RPA. A minha pastor recebeu muito RPA aí. Vou dizer que eu recebi. Quem é o chefe do pastor? É Jesus, aleluia. Então, quem que vai assinar o RPA vai ser Jesus? É o presidente da igreja. Então aí tá. Né? Só para terminar esse assunto todo, que é importante da gente destacar, né? Nós vivemos num país que tem uma história já antiga, porque se nós formos somar a história da formação da nação brasileira, vindo desde Portugal, nós estamos falando aí de quase 1000 anos de história, mas nós temos um país muito jovem. E uma Constituição bebê. A nossa Constituição tem 30 anos, vai para 31 esse ano. Então vejam que 5 de outubro. Nós vivemos uma geração que tem nas mãos uma responsabilidade enorme, porque nós seremos aqueles que vão legar para as próximas gerações ou
a solidificação da Constituição e instituições fortes, ou a gente vai fragmentar tudo e daqui a pouco tem uma nova Constituinte, bagunça de novo o Brasil, cria uma nova ordem constitucional. Olha aqui que nós estamos, a responsabilidade que nós temos nas mãos. Queridos, são muitas mãos para apertar um por um. Muito obrigado por estarem aqui no Teologia e Teologia. Que não é o canal de teologia reformada do Brasil. Ah, com certeza. Aí é verdade. Aí talvez um dos maiores do mundo. dá para aceitar. Certo? E estamos no Coalizão pelo Evangelho aqui em Fortaleza, que nos cedeu seus preletores. Não deixe de conhecer o Coalizão do Evangelho aqui na descrição. E faz as coisas de youtuber, você sabe o que tem que fazer, compartilhar, curtir, se inscrever. E vão se inscrever no canal sobre direito e religião. Direito religioso. Olha aí, coisa maravilhosa. E comprem o calhamaço dos caras. Por favor. Tá muito bom. Nos siga no Instagram também, TR Vieira e Já, Regina. Valeu, pessoal. Tudo na descrição. Valeu. Obrigado.